Boa tarde, gente. Graças e paz a todos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permaneça no nosso coração. Hoje, dia 25 de outubro de 2021. Sejam bem-vindos. Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Glória a Deus, sejam bem-vindos a mais uma live de oração, graça e paz, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permaneça em nossas vidas. Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos bem, por graça e bondade de Deus. Sejam bem-vindos aqui, a nossa irmã Thaís, Pastor Evandro, gente do coração de Deus, meu amigo, Deus abençoe, meu querido. Irmã Josélia, Deus abençoe, irmã Josélia. Glória a Deus. Thaís, Deus abençoe. Lúcia Veloso, tia Lia, que Deus continue abençoando a sua vida. Mais um dia, segunda-feira, 25 de outubro de 2021, são exatamente 12:09. Glória a Deus, que maravilha, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Evandro, Deus abençoe sua família, sua igreja, sua congregação, Deus continue abençoando sua vida. Deus abençoe Daiane, Guilherme. Daiane, como é que tá? Dá notícia do Gui aí, como é que ele está caminhando aí. Estamos orando, vamos continuar orando. Glória a Deus, tenho certeza que o Guilherme vai sair dessa, viu, Dai? Glória a Deus. Josi, Deus abençoe, Josi. Tudo bem, Josi? Graça e paz, que Deus continue abençoando a sua vida. Nossa irmã Josi, a Cris também. Cris, Deus abençoe, Cris, Adailto, toda a sua família, suas filhas. Deus continue abençoando a sua vida. Romilda Ribeiro Carvalho. Glória a Deus. Boa tarde, Romilda. Graça e paz. Olá, Guilherme, meu amigo, a gente continua orando, Gui, aqui por você, viu? Continua orando, acreditando no milagre. Sua internet está ruim, né, irmã Josélia? Paciência. Paciência. Tá todo mundo me ouvindo aí? Graças a Deus. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo bem aí? Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo e me vendo bem? A internet aqui tá tranquila aqui, tá, gente? Não sei com vocês, né? Mas tá tranquilo. A Thaís, Deus abençoe. Thaís, a Esther. A Esther, né, Thaís? Que está, daqui a pouco a Esther está vindo aí, né, Thaís? Meu amado sobrinho Luiz Gustavo, o Guga, lá do Acre. Olha, gente, tem gente aqui do Acre. Tá bom? Tá tudo bem aí, gente, tá? Beleza, sim, tá certo. Aqui essa internet, né, por aqui não é fácil, né, gente? Está chovendo lá em Parelheiros, aqui já está parando tudo, né? Só Deus na causa. Glória a Deus. Tia Lia, a Cris também. Cris, Deus abençoe, Cris. Que é um prazer ver você. O Daniel, né? A Pietra e o Noah, né, Cris? É isso mesmo, Cris, né? Seu bebê chama-se Noah, não é isso? É Noah e Pietra, né? Acredito que sim. Por favor, me corrija, né? Eita, quantos bebês para apresentar na próxima. Glória a Deus, Deus abençoe. Luiz Gustavo, Deus abençoe, Guga. Meu sobrinho Gustavo, lá do Acre, né? A Linda também. Deus abençoe, querida. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, viu? Prazer estar com todos vocês. A Cris está dizendo. Meus queridos, né? Boa tarde a todos, né? Chuva de bebê, essa foi boa, é o Noah ali.
Prazer foi o nosso Noah. Glória a Deus, né? Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês... eu não sei como é que você acordou hoje, né? Quais são as suas expectativas hoje, né? Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando, né, de crises existenciais, né? Estava falando que o transtorno de ansiedade que ela está vivenciando. Gente, eu não sei aqui se alguém aqui que está conosco aqui tem transtorno de ansiedade. Não sei se você tem. Maiara, Deus abençoe, Maiara. Não sei se você tem transtorno de ansiedade, né? Mas as pessoas dizem que é uma luta muito grande, né, contra o transtorno de ansiedade. É muito sério mesmo isso, né? É algo, né, surreal, né, incontrolável. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando para mim, né, do transtorno de ansiedade que ela está passando. E junto com o transtorno de ansiedade vem também várias crises, né? Porque o transtorno de ansiedade, ele também ele é o principal gatilho para vir outros problemas da alma, né? Para vir outras doenças psicológicas. Então, uma pessoa com transtorno de ansiedade pode estar em depressão, ficar em depressão, pode ter síndrome do pânico, né? O transtorno de ansiedade, né, que esse TA, ele é muito difícil, né? Olha, eu acordei triste, com muita ansiedade, horrível, tenho, bispo. Olha aí, olha, tá vendo aí, gente? A irmã Josélia está dizendo aqui. Irmã Josélia é lá de Pernambuco, gente, minha conterrânea, e todo dia ela está aqui conosco, né? Então todo mundo fala aqui. Eu tenho uma filha, o nome dela é Ruth, ela louva, né, faz parte do ministério de louvor da igreja, mas ela também, né, trabalha muito isso, né, essas crises de ansiedade, né? E aí tem muita gente que diz que é frescura, né? Que lamentável a ignorância de tantas pessoas que olham a crise de ansiedade como frescura, mas é muito sério e precisa realmente se cuidar, precisa realmente, né, se tratar. Olha aí, a irmã José está dizendo que hoje ela acordou muito triste, né? Então eu estava falando, né, com uma pessoa hoje de manhã e ela estava falando justamente desse transtorno de ansiedade dela. E junto com o transtorno de ansiedade vem as crises existenciais, né? E o que é crise existencial, bispo? A crise existencial é quando você olha para você mesmo e não vê sentido para a sua vida. As crises existenciais, elas vêm quando você olha para você e vê que parece que a sua vida não tem funcionalidade. Uma tristeza muito profunda, e a pessoa não consegue enxergar a vida nela, sabe, gente? A pessoa que tem transtorno de ansiedade, depois com crise existencial, a pessoa não consegue enxergar a vida nela, né? Ela não consegue enxergar além do momento em que ela está vivendo, né? Então isso é muito difícil, né? É muito complicado. A Cris está dizendo aqui, olha, temos que matar um leão por dia. Então é um desafio muito grande e principalmente quando desemboca quando começa ali, né, nas crises existenciais, aí o perigo é muito mais real, né? O perigo é muito mais real, é mais complexo, é mais complicado, né? Vocês estão ouvindo aqui no som, o som aqui acho que é do cara do carro do ovo, né? Então é muito mais complexo, né? Mas precisa de um tratamento e precisa tomar muito cuidado, né? Porque uma crise de ansiedade mal curada, uma crise existencial, né, mal curado, né, a pessoa pode perder sentido para a vida. E vocês sabem que as maiores causas do suicídio é quando as pessoas perdem o sentido da vida, gente, né? O sentido da vida. E quando a pessoa perde o sentido da vida, a maior perspectiva que ela tem é de que se ela tirar a própria vida, ela vai deixar de dar trabalho para os outros, né? E para ela mesma, né? Ela vai deixar de sofrer. Então uma pessoa quando
se suicida e tenta o suicídio, não é que a pessoa em si, ela quer tirar a vida, sabe, gente? Em si ela não quer se matar, ela quer dar um fim ao sofrimento, ela quer dar um fim àquele momento trágico, porque ela entende que ela está dando trabalho para todo mundo. E se ela está dando trabalho para todo mundo e ela não consegue superar aquilo, ela entende que é melhor tirar a vida dela. Muitas pessoas, na sua totalidade, gente, na sua totalidade, o suicida, né, tem esse pensamento, que é o pensamento da crise existencial, né? Por que eu estou aqui? Quais são as minhas funções? Por que eu não melhoro? Por que todo mundo é feliz e menos eu? Por que toda a família é legal menos eu? Por que eu não consigo nada na vida, sabe? Esses porquês que começam a indagar fortemente dentro da gente são as crises existenciais. E essas crises existenciais precisam ser tratadas, precisam ser sanadas. Por quê? Porque senão, posteriormente, isso pode trazer prejuízo enorme para a sua vida, né? E sem dizer também, né? Sem falar também que essas crises de ansiedade também, né, podem trazer problemas também, né, físicos, né, psicossomáticos, né? Que é a psicomatia, melhor dizendo, né? O psicomático é quando o problema sai do campo mental para vir para o físico. Então, um transtorno de ansiedade que pode dar diabetes, né? A glicemia pode subir, pode dar problemas de pressão alta, uma série de situações. E nós sabemos, né? É assim que... E sabe o que é interessante? É que a mente de uma pessoa com transtorno de ansiedade parece que ela não consegue controlar. Ela não consegue controlar, por mais que ela tente pensar uma outra coisa, ela só pensa negativamente. Por quê? Porque até a questão hormonal, né, está descompensado, né? Não existe compensação hormonal. Vocês sabem que o hormônio do nosso prazer é a serotonina, né? Então o nível de serotonina cai, a pessoa fica depressiva, esse nível cai, e aí a pessoa começa somente a pensar coisas ruins, por mais que ela lute, por mais que ela tente, por mais que ela é uma luta constante, é uma luta diária, né? Então isso são processos que acontecem na vida de muitas pessoas. E eu não sei na sua vida, né? Eu não sei na sua vida quais são os processos que acontecem. Aí você pode me perguntar, bispo, e qual é a solução para o transtorno de ansiedade? Qual é a solução para a depressão? Qual é a solução para essas crises existenciais, né? Primeiro que não existe uma solução só, sabe? Existe um caminho para ser percorrido, né? E um dos primeiros caminhos que precisamos, né, é realmente ajuda profissional. É importante uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicólogo, de uma boa psicóloga, um profissional, né, para nos orientar, até que ele possa fazer uma avaliação do nosso momento, e a partir da avaliação, ou ele pode fazer uma terapia conosco, ou nos encaminhar até para um psiquiatra. Gente, não tem problema nenhum de tomarmos um psicotrópico, um antiociolítico, tá certo? O ruim é você ficar com esta crise, o ruim é você ficar com essa ansiedade. Isso só vai prejudicar, isso só vai trazer prejuízos para a sua vida, isso só vai trazer prejuízos para a sua alma, vai trazer prejuízos para o seu espiritual e vai trazer prejuízo para as pessoas que estão ao seu redor. Então trate. Então, em primeiro lugar, é importante começar também se tratando como profissional, mas é extremamente importante também a gente desenvolver uma perspectiva de vida também, olhar para a vida de uma forma diferente, olhar, porque o depressivo, a pessoa em depressão, ela tem o costume de olhar muito para dentro de si, né? Então ela fica enclausurada ali, dentro daquele quarto escuro, daquela casa escura. Ela não consegue ter uma visão ampla, né, da vida.
E se ela não tiver essa visão ampla da vida, se a visão ampla da vida for cerrado, for fechado na vida dela, ela só vai ter uma visão introspectiva, que é uma visão de si mesmo, né? É uma visão da sua própria vida, do seu momento de dor, do seu momento de tristeza, do seu momento de angústia, né? E isso vai piorar mais. Então, ter uma perspectiva de uma vida ampla, né, de olhar as possibilidades é extremamente importante. Então, quais são esses desafios? O primeiro desafio é olhar a vida com perspectiva, né? E o segundo desafio é olhar a situação das pessoas que estão à sua volta. Olhar e ver que as pessoas também sofrem perseguições, que as pessoas têm os seus problemas, que existe luto na casa das pessoas, que tem dezenas de pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que você está tendo de ter tomado café, de estar se preparando para o almoço, de ter almoçado. Tem pessoas que não têm perspectiva de trabalho porque perdeu o emprego e graças a Deus você está trabalhando. Tem pessoas que não têm perspectiva de almoçar, né? Não tem perspectiva. Tem gente que está há meses com sequelas do Covid-19 e não consegue se recuperar, né? Tem pessoas que não têm o que se alimentar, perdeu a família, né? Essas perspectivas, né? Nós precisamos ampliar a nossa visão e entender que nós não sofremos sozinhos. Tem muitas pessoas, tem dezenas de pessoas que estão passando por momento adverso da vida. Mas eu quero em especial falar de um assunto que eu vi. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas essa semana teve o Teleton. E o Teleton ele é organizado pelo SBT, né? E no Teleton se arrecada dinheiro para investir na ACD. Quem conhece a ACD sabe muito bem o serviço prestado, melhor dizendo, pela ACD, né? Um serviço com muita eficiência. São dezenas e milhares de pessoas que fazem tratamento na ACD. Em especial, eu vi uma reportagem, né, de um homem que recebeu, uma descarga elétrica de quase 13 mil volts. Gente, você sabe o que é quase 13 mil volts? Esse homem, ele está vivo por um milagre, porque com um choque de 220, ou dependendo do choque de 110, a pessoa termina perdendo a vida. Então imagine um choque de 13 mil volts, 13 mil volts. Eu não sei se vocês assistiram o Teleton, passa muitas experiências assim de vida maravilhosas. E este homem, o que aconteceu? Nesse choque, ele foi amputado as duas pernas dele, né, do joelho assim, para cima, e as duas mãos dele também foi amputado. Então imagine, ele foi amputado, as duas pernas foi amputado e os dois braços foi amputado. E aí ele olhou e viu e se viu dentro de uma situação que não tinha expectativa de vida. Ele olhou e disse: um homem que sempre andou, que sempre foi muito ativo, agora estava sem as duas pernas e sem os dois braços. E aí ele diz, né, isso aconteceu, esse foi um testemunho lá no Teleton. Aconteceu que ele lutou, ele viu a esposa dele começou a motivar ele, e aí ele começou um processo de tratamento na ACD, e ele achou que era impossível ele andar, né, voltar a andar novamente, né, voltar a ter a atividade que ele fazia. Ele disse que ele não iria conseguir mais, mas ele foi para cima. Ele foi para cima, ele lutou, ele batalhou, ele ficou num processo na ACD de mais de 2 anos fazendo fisioterapia,
né? E aí ele conseguiu as 2 próteses das pernas, né? E conseguiu as 2 próteses das mãos. Gente, agora o desafio era agora sair, né, daquele lugar da cama onde que ele estava e voltar a andar novamente, né? Com 2 próteses nas pernas e 2 próteses nos braços, né? E aí ele falou que foi para o desafio, e aí o desafio foi, em primeiro lugar, ajudar a esposa dele, fazer aquilo que ele fazia antes. Então o desafio, em primeiro lugar, foi comida, né? Foi fazer uma tapioca, que ele era do Nordeste, eu não estou lembrado de onde que ele era, fazer uma tapioca. E aí o desafio maior foi voltar a dirigir novamente. Então foi muito difícil, ele falou, porque o carro dele, né, tem comando de voz, né, e o câmbio, né, é no volante ali, e ele com aquelas mãos mecânicas, né, dirigindo, indo para a vida, saindo para a vida, indo para o mercado, fazer os pagamentos que ele precisa fazer. E aquele homem, ele disse assim, né? Hoje eu tenho uma lição, hoje eu aprendi a sobreviver, eu aprendi a reviver novamente. Eu tenho uma nova vida agora, cheia de adaptações que me impuseram limites, mas eu ultrapassei todos os limites, da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida, nesta tarde é que Deus nos preparou para superar limites. Deus condicionou todo ser humano para transpor limites. Ontem nós estávamos, inclusive, quero aconselhar você a ir no YouTube da Igreja Bíblica Ágape e ouvir a ministração que Deus me usara ontem para ministrar ao coração da igreja. Propósito, domínio, glória a Deus, visão e serviço. Servir, glória a Deus, que mensagem maravilhosa que Deus ministrou ao meu coração. Propósito, sabe por quê? Porque tudo na sua vida é regido por um propósito de Deus. Então eu posso fazer planos, eu posso articular os planos, mas o direcionamento de Deus, o propósito de Deus é maior do que os meus planos. Os seus planos podem falhar. Os meus planos podem falhar. Olha, eu já fiz dezenas de planos que não se concretizou. E eu acredito que você também já fez dezenas de planos que não se concretizou. Talvez você formatou na sua vida, na sua mente, né, um casamento feliz, uma família feliz, com seus filhos, com seu esposo, mas nós não sabemos, né, com que cargas d'água aconteceu, mas de repente houve uma ruptura na sua família e aqueles seus planos foram todos frustrados. De repente você teve planos, você fez planos para abrir um excelente negócio, né? Você queria um novo empreendimento, mas de repente veio a pandemia e aí frustrou com todos os nossos planos. Então os nossos planos, eles podem ser frustrados. Agora, os propósitos de Deus, eles nunca vão ser frustrados. Sabe por quê? Porque no propósito de Deus, existe a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, no propósito dele, naquilo que Deus está propondo para a nossa vida, propondo em favor da nossa vida, ele vai fazer sempre o melhor. Nós nunca vamos nos decepcionar com o propósito de Deus, mas com os planos dirigidos e liderados por nós humanos, nós vamos nos decepcionar. Talvez
você e eu nos decepcionamos muito, mas muito mesmo, porque confiamos no plano de alguém, não é? Confiamos no plano da pessoa e até parecia que o plano era perfeito, até parecia que as coisas realmente iriam funcionar, mas de repente uma crise veio, um problema veio e olha, todos os seus planos foram por água abaixo. E com isso, eu não estou dizendo, e nem tampouco Deus quer que você não planeje as coisas. Claro, você precisa planejar a sua vida financeira, você precisa planejar a sua vida sentimental, você precisa planejar a sua vida física, você precisa planejar a sua vida espiritual, a sua vida emocional, todos os aspectos da sua vida você precisa planejar, mas você precisa entender, nós precisamos entender e colocar todos os nossos planos diante de Deus, para entendermos se os planos que nós fizemos está de acordo com o propósito de Deus, porque mesmo Deus tendo um propósito predeterminado em favor das nossas vidas, irmãos queridos, nós aprendemos também em 4 escolas. Vocês estão lembrados? Primeira escola que aprendemos é a escola dos nossos erros, né? As nossas escolhas, as nossas más escolhas, escolhas ruins que nós fizemos, e essas escolhas ruins podem trazer prejuízos enormes para o propósito que Deus desenhou para a nossa vida. A segunda escola que passamos é a escola dos erros dos outros. Nós também pagamos pelos erros dos outros, né? Pagamos pela indisciplina dos outros, pagamos pela astúcia de outras pessoas. Mas em terceiro lugar, nós também, a terceira escola é a escola das circunstâncias da vida. Bispo, o que é a escola das circunstâncias da vida? É a escola de situações que não está no nosso controle. Vou dar um exemplo aqui. Está tendo uma crise hídrica de água aqui em São Paulo e no Brasil, e por causa disso, a taxa de luz aumentou drasticamente. Não é porque eu sou cristão que a taxa de água e de luz vai ser isenta para mim. É uma circunstância que todo mundo vai passar. Todo mundo vai ter que pagar o preço por conta de uma circunstância que não choveu nas cabeceiras da represa, dos rios. Então é a escola da circunstância. A primeira escola da nossa vida é a escola dos nossos erros. A segunda escola da nossa vida é a escola do erro dos outros. A terceira escola da nossa vida é a escola da circunstância. Isso quer dizer, circunstância, pronto, o vírus foi uma circunstância da vida. E essa circunstância atingiu todo mundo. Essa circunstância matou milhares de pessoas. Essa circunstância fechou dezenas e centenas de empresas. Essa circunstância tirou o emprego de dezenas e centenas de pessoas. Então, são as escolas que acontecem no nosso viver, as escolas dos nossos erros, aprendemos com os nossos erros, né? Colhemos com os nossos erros, a escola do erro dos outros, porque também nós estamos sujeitos a erro dos outros também. E eu dei o exemplo quando um sujeito pega um revólver e atira, e uma bala perdida alcança uma pessoa extremamente inocente, e essa pessoa que estava inocente foi atingida pelo erro dos outros. As circunstâncias da vida. E a quarta escola é a escola da provação de Deus. É algo que Deus está provando, né? É algo que Deus está ministrando, e nós estamos entendendo que aquilo que nós estamos passando é uma provação de Deus. Agora, na provação de Deus, querido, nós precisamos estar cientes, sabe de quê? Porque Deus não deixa vir provação além daquilo que a gente
não pode suportar, fique tranquilo, porque na provação de Deus, a mão dele está em favor da nossa vida, a mão dele está em favor da nossa família, a mão dele está em favor dos seus filhos, dos nossos filhos, da nossa geração, a mão dele está em favor da nossa vida. Então são as 4 escolas da vida, mas além dessas 4 escolas da vida, existe o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus, bispo? O propósito de Deus está escrito lá no livro do Gênesis. O propósito de Deus é o propósito de domínio. Deus nos chamou e Deus nos fez para dominar. Observe que no livro do Gênesis, ele diz: domine as aves, domine os répteis, domine os animais, a fauna, a flora. Então nós temos o poder de domínio. Mas o problema é quando o pecado entrou no mundo, a partir do momento em que os nossos pais pecaram, o domínio que tínhamos foi perdido. E aí quem passou a nos dominar foi o pecado, e as ações do pecado até hoje nos dominam, né? Então ressentimentos e mágoas que dominam as pessoas, tristezas que dominam as pessoas, depressões e doenças que dominam as pessoas, né? Então as pessoas hoje estão sendo dominadas por tantas coisas, porque lá no Éden as pessoas, nós humanamente falando, nós perdemos o domínio. Mas como é que nós adquirimos novamente o domínio, bispo? Nós adquirimos o domínio quando nós entendemos Jesus como o único Salvador da nossa vida. E a partir do momento que Jesus veio morar em nós, ele veio instalar em nós o novo domínio de Deus, que é o domínio do Evangelho. O Evangelho é a convergência de Deus para estabelecer na nossa vida o domínio que perdemos lá no Éden. Então Jesus veio para estabelecer esse domínio. Então você tem autoridade de dominar, autoridade de domínio, na autoridade do nome santo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então isso é muito sério, é muito grave, né? E precisamos entender isso. As circunstâncias da vida pode nos fazer perder esta autenticidade do domínio que o Senhor nos deu e nos capacitou. Eu sei que as lutas são grandes. Deus abençoe a Zanete, Deus abençoe minha irmã. Glória a Deus, as lutas são grandes. Os problemas vão nos cercar sempre, gente. É verdade, as dificuldades vão vir, mas não esqueça, você tem o poder do domínio. Você pode dominar as circunstâncias na autoridade do nome santo de Jesus. A Ele a glória, o louvor, a majestade para todo o sempre. Aleluia. Amém, queridos? E aí, olhando aquela experiência daquele homem, quando ele perdeu as 2 pernas e os 2 braços, a superação. Deus está nos convidando a superar. Eu não sei, meu irmão, eu não sei quais são as dificuldades da sua vida, mas eu quero falar nessa segunda-feira, 25 de outubro de 2021, dizer que você tem a capacidade de superar as lutas, superar as dores, superar as afrontas, superar as mentiras, superar as angústias, superar a depressão, superar o transtorno de ansiedade. Você tem habilidade para superar todas essas problemáticas que a vida e as circunstâncias terminam sufocando o nosso viver. E para a gente reafirmar e confirmar isso, nós estamos fazendo a leitura do Salmo de número 105. 105
Mais um salmo de leitura que diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, aleluia, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez a Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como o decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir a fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhes o pescoço, até cumprir-se a sua predicação e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria e a autoridade do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro em terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. E mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que transmitissem contra seus servos. Então enviou seu servo Moisés a Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, ele não se rebelaram contra suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo nos aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva, raios flamejantes por toda a terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que ocorreu como um rio, que escorreu, melhor dizendo, como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão, pois o seu povo, ao saiu cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos de alegria. Deu-lhes a terra das nações e eles tomaram posse do fruto e do trabalho dos outros povos para que obedecessem os seus decretos.
e guardassem, aleluia, as suas leis para a glória e louvor do seu santo nome. Fique tranquilo, meu irmão, Deus é contigo, Deus é na sua vida. Mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso cantar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Você não vai naufragar, não. Pode ter muita gente lutando contra você, pode ter muita gente querendo ser mal, mas fique tranquilo. Deus tem propósito com a sua vida. Coloque os seus planos nas mãos dele. Ele sabe o que está fazendo. Não faça sozinho. Não tome a decisão sozinho. Achando que você sabe tudo. Não faça isso, pelo amor de Deus. Coloque nas mãos de Deus. E dê tempo para ele trabalhar, porque o seu tempo não é o tempo de Deus. Estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só que estás comigo. Vamos lá. Eu acredito que eu não vou naufragar. Por quê? Só que estás comigo. Já tenho fé pra descansar. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. A gente está clamando ao Senhor nessa tarde, clamando em favor do Guilherme. Restaura a vida do teu filho, Senhor. Restaura, ainda que os médicos não saibam o que fazer, mas o Senhor sabe. Restaura, cura a vida do teu filho, Pai. Nós abençoamos a vida da Rose, Senhor eterno. Oh, Senhor amado, centenas de pessoas, as pessoas que nesse momento, Pai, estão em depressão. Senhor, pessoas que nesse momento estão pensando em tirar a sua própria vida. Meu Deus, resgata as vidas, Pai. Ame, Senhor eterno, poderosamente, Senhor, essa pessoa, Senhor eterno, para que ele se sinta amado, Senhor. Amado pelo Senhor, abraçado pelo Senhor. No nome santo de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos, Tu és maior na nossa vida. Nos perdoa pelos nossos pecados, por nossas falhas. Nós queremos viver uma vida de santidade em Tua presença. Nós acreditamos que a gente não vai naufragar, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa cada vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, até amanhã. Até amanhã, ao meio-dia. Estaremos aqui, tá bom? Meio-dia, então. Fica firme aí, tá? Fica firme. Propósito de Deus. Deus ama todos. Eu queria me tocar. Deus abençoe. Glória a Deus.
Vai lá no YouTube, lá da Igreja Bíblica Ágape e escuta a ministração de ontem. Deus abençoe, linda, Thaís. E amanhã, gente, Gustavo, meu sobrinho, vamos lá, que Deus abençoe, glória a Deus. A gente se engana com a figurinha mesmo. Deus abençoe o meu amigo Márcio. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, viu, gente? Um grande abraço, uma excelente tarde e uma semana muito mega blasta, super abençoado para a sua vida, tá bom? Deus abençoe, beijão no coração de todos e nós amamos vocês. Amanhã, Salmo de número 106, no nome de Jesus, tá? Deus abençoe minha irmã Betânia, lá em Pernambuco também. Deus abençoe. Beijão a todos e muito obrigado, gente, no nome de Jesus.